Fala moçada, beleza? Galerinha do Veste aí, tranquilo? Mais uma semana, tamo junto, não é? A aulinha de hoje aí a gente vai falar um pouquinho sobre função do segundo grau, certo? E o conteúdo aí que a gente vai ver é a aula 8, beleza? Lá do caderno 3, né? Do volume 3 aí. Então a gente vai trabalhar um pouquinho a parte de definição, né, da função do segundo grau, a forma de cálculo, né, dos valores da função, os raízes, o zero da função, valor de máximo, valor de mínimo, trabalhar algumas formas para resolução dela, forma fatorada, forma bhaskara, soma e produto, a forma canônica, né, e além disso também a parte de construção gráfica. Então, para essa aulinha hoje nossa aí, esse é o nosso assunto. Fechado? Então, vamos dar sequência aí. Espero que a gente trabalhe bem, que a aula seja boa e possa auxiliar vocês aí na resolução dos exercícios do seu dia a dia. Beleza, moçada? Então, vamos começar aí. Então, com relação à função de segundo grau, né, nós vamos começar hoje aí falando um pouquinho, então, sobre a definição, né, o valor da função, as raízes, como que a gente encontra a raiz, forma fatorada, o gráfico, como achar o vértice, né, da parábola, sinal mais e menos. O estudo de sinal e as inequações, eu vou quebrar em duas aulas, vou jogar isso para aula 9, tá? Então isso a gente não vai ver hoje. E aí, como a gente está falando em função do segundo grau, eu queria já começar aí bem, né, mostrando que a matemática é maravilhosa e que a gente poderia aí equacionar essa jogada aqui sensacional. Chegou o Egídio, deu o bote, Dudu por cobertura, golaço! Gol do Palmeiras! Olha só que parábola descrita, olha que coisa linda. Correu atrás da bola. Para achar aí, ó, o Y do vértice, o X do vértice, né? As raízes, quanto for a distância. Maravilhosa, né? Vamos falar a verdade. Isso é um brinco. Então, vamos lá. Com relação aí à função polinomial, né? Eu trouxe um probleminha aqui que descreve bem como que se pensou isso lá no passado, né? É um pedaço de terra que deveria caber dentro do couro retirado de um boi. Então isso aqui é uma historinha e, né, lá no passado foi dado tipo um desafio, né, para uma pessoa dizendo o seguinte, ó, eu te dou, né, tudo que você quiser de terra é seu desde que caiba dentro desse pedaço de couro aí retirado de um boi. E aí o que aconteceu foi a inclusão e a construção de uma cidade que deu o nome de Pisa, né, que é Coro, no qual se formou depois Cartago, que hoje é a Tunísia. Então isso é uma historinha e nós vamos mostrar para vocês como que esse pedacinho aqui de couro de boi transformou-se nessa região toda aí através do pensamento. Então, voltando aí a um problema que hoje a gente chama de problema do galinheiro, né, mas a manobra feita por Dido era reconhecida hoje dessa forma, né, como eu disse, problema do galinheiro, que deseja-se obter uma região retangular de maior área possível a partir de um perímetro determinado, ou seja, no caso aqui a gente vai fazer como um comprimento da tira de couro, né, quando um dos lados é definido por um limite físico, no caso aí do galinheiro, um muro, ou lá no caso do Dido, o mar Mediterrâneo. Então, na região lá, né, tinha um mar, né, e eu queria achar a maior área possível, ou seja, de um retângulo, né, e aqui também cabe a ideia do galinheiro. Então você tem um muro, e aí você tem aqui um retângulo que é formado, e onde você vai utilizar a parte do muro como já é feito seu. Então eu só preciso calcular aqui essa distância lateral para achar o maior muro. E no caso do problema lá do couro, né, ele cortou o couro em tiras, né, e essas tiras todas ele foi gerando aqui o comprimento e a largura
em volta do Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo não precisaria cercar, já está cercado aqui, beleza? Então, com base nessa ideia aí, ele falou assim, bom, eu vou fazer tiras de couro, né, vou chamar o de T aqui, tiras de couro, e as tiras de couro são calculadas de que maneira? Eu tenho um comprimento e tenho duas larguras, então eu preciso dessa distância e dessa distância. Então, um comprimento mais duas larguras. A área desse retângulo, eu calculo pelo comprimento vezes largura. Então, se a tira é o comprimento mais duas larguras, então eu posso dizer que o comprimento seria o tamanho da tira menos 2L. Logo, substituindo aqui no lugar do comprimento, né, o valor de T menos 2L, a gente acharia ali a área calculada em função da tira e da largura do essa grande área aí do terreno, né? E aí, fazendo aí uma justa posição, ou seja, colocando na ordem aqui, eu teria uma equação do segundo grau, ou seja, uma função, a área em função aqui da largura, né? A tira é conhecida, a medida da tira é conhecida, e aqui eu vou calcular, então, qual seria a maior área possível, beleza? Essa é a função que você gera aqui do segundo grau em relação a essa área em função da largura, beleza? Bom, por enquanto a gente não vai fazer cálculo nenhum, isso aqui é só para uma introdução do problema, né? Ou seja, função do segundo grau ajudando a gente a achar aí vários problemas, inclusive também na questão que eu falei na aula passada com relação à área máxima, área mínima, né? E com base nisso, os donos de supermercado conseguem calcular lá qual a quantidade, né, que eles podem estar liberando de oferta para poder, né, quantidade de produtos mesmo ali que ele põe em oferta, onde ele tem o lucro máximo dele. Então, isso que é a parte bem interessante para nós aqui, beleza? Beleza? Então, vamos dar uma passada aqui e vamos começar com a parte da definição. Então, o que é uma função do segundo grau, né? É uma função definida de R em R, onde nós temos aqui a seguinte condição: f de x é igual a um ax² mais bx mais c, onde esse azinho não pode ser zero, o a, o b e o c são números reais, né? E aí a gente tem, então, essa função quadrática ou função do segundo grau definida, beleza? Então, a função de R em R, x em y, dessa forma, onde o azinho é um número real qualquer, desde que não seja zero, o b e c, todos os reais. Alguns exemplos, né, de funções polinomiais, f de x igual a x², onde, para esse caso aqui, quem é o azinho, o bzinho e o czinho? Olha lá, o a é 1, o b é 0 e o c é 0. Um segundo exemplo aqui, né, seria essa função menos raiz de 2x² mais 3x menos 1, onde o a seria o menos raiz de 2, o bzinho 3 e o czinho menos 1. E assim por diante, eu tenho aqui alguns exemplos de funções que são do segundo grau, onde tem o valor do a, do b e do c. Sendo que o a nunca pode ser zero, né? O b e o c não teria problema. Então tem condições aqui, ou situações onde o b é zero e o c é zero. Ou os dois serem zero, e a gente tem uma função do segundo grau do tipo f de x igual a x quadrado, né? Não são funções, ou seja, alguns exemplos de não função do segundo grau, por exemplo, 2 elevado a x. Por quê? Porque o 2 é a minha base, né? Então isso aqui é uma função exponencial. Ou aqui, 1 sobre essa quadratura aqui, o x² mais 2x mais 1, quando a gente escrever isso aqui, eu vou estar elevando a menos 1, e o meu expoente tem que ser 2 e não menos 2. Então a gente não pode, aqui é uma função, né, 1 sobre. x², isso aqui é uma função biquadrada, apesar de a gente poder transformar ela numa função do segundo grau para resolução de problemas, mas isso aqui é uma função do quarto grau, então não é uma função do segundo grau. Beleza? Como que a gente acha o valor da função do segundo grau? Ou seja, como é que eu calculo, né? Qual a fórmula para se calcular isso? Então, para que a gente possa calcular isso, a gente coloca no lugar do meu x um valor. Então, f de x é o f de alfa, um f de a, um f de b, o f de 1, o f de um valor. E quando a gente faz isso, a gente calcula, então, o resultado dessa função. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Nós sabemos que para calcular aí o número de diagonais, né, de um polígono convexo, a
a gente pode usar essa formulinha aqui. Diagonal seria n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Porém, se a gente fizer a distributiva aqui, né, n vezes n, n vezes 3, e dividir por 2 separadamente, a gente tem aqui uma forma de escrever isso aqui como uma função do segundo grau. Lá. Diagonal é função do número de lados, seria metade de n ao quadrado menos 3 meios de n, e os coeficientes lá, o azinho, o bzinho e o czinho, seriam, né, o a igual a meio, o b igual a menos 3 meios e o c igual a 0. Então, com essa função aí, a gente pode pensar assim, ó, o número de diagonais de um polígono que tem 9 lados é o valor da função dn quando n é 9. Então, eu quero calcular lá, ó, dando um valor para x. Então, se a gente substituir no lugar do n 9, a gente vai calcular o d de 9, e aí é só substituir aqui, ó, n ao quadrado, então 9 ao quadrado, menos 3 meios de 9, que é n. Fazendo essa conta, eu descubro, então, que o número de diagonais de um polígono tem 9 lados, um eneágono, né, tem 27. Beleza? Então, está aqui uma forma da gente usar aí, ou seja, calculando o valor da função, dando o valor para x. Uma segunda forma para a gente calcular o valor de x é chamar ele de um x1, né? Conhecendo-se o valor da função e o valor do f de x1. Então, um exemplo para esse caso aqui é o seguinte, ó. Ao bater o tiro de meta, o goleiro observa a trajetória descrita por uma bola, no caso lá aquela bola do Dudu, né? Fantástica, e um golaço, né? Por sinal, definido por essa sentença aqui. f de x igual a menos x quadrado sobre 75, mais 4 quintos de x. Porém, eu já conheço aqui, ó, uma altura, ou seja, um valor de x, né, um valor né, dessa função, onde eu tenho aqui 12 metros. Então, a altura máxima, ou seja, o resultado dessa conta aqui, eu até conheço. Então, veja bem, isso aqui é uma parábola, a gente vai ver daqui a pouco no gráfico, que descreve essa função, e aí eu conheço um determinado valor aqui, ó, que é um tal de altura máxima. Conhecendo esse valor da altura máxima, como eu disse aqui, ó, conhecendo o f desse valor que eu não sei quem é, eu consigo descobrir quem é. Então, ó lá, quando eu coloquei x igual a x1, é um x1 qualquer que me dá como resultado um f de x1. Ou seja, no nosso caso aqui, quem seria o x1, ou seja, quem é um x, e me dá como resultado 12 nessa função. Então, a gente vai trocar o f de x aqui por 12 para que a gente possa descobrir esse resultado. É lógico que vocês estão analisando aqui, e alguns já têm esse conhecimento, acha esse x de uma outra maneira, até mais rápida, porque o 60 e o 0 são raízes, e esse cara aqui é o nosso x do vértice, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui seria a média aritmética, então a gente calcularia como 30, sendo 60 mais 0 dividido por 2. Mas, como a gente não sabe isso ainda, como que eu calcularia esse x1? Substituiria no lugar do meu f de x aqui, ó, por 12. E aí, faria a conta, pegando todo esse resultado, igualando a 12, faço essa conta toda, né? E aí, isolando, tirando raiz, né, o MMC e tal, faço bonitinho e chego à conclusão que o meu x1 aqui seria 30. Beleza? Então, isso aqui é uma forma, uma segunda maneira da gente calcular aí o valor da função do segundo grau. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora das raízes, né? Como encontrar aí os zeros da função. Naquele caso, a gente achou um x e gerou uma imagem 12. Agora a gente quer saber, quando o meu f de x for zero, quais serão as raízes, quais serão os valores de x. Então, dado uma função polinomial do segundo grau, definida de R em R, de tal forma que o f de x seja ax² mais bx mais c, ela vai ser nula, ou seja, esse f de x vai ser zero para um determinado x igual a um alfa qualquer. Dizemos então que o f desse alfa vale zero, e quando isso acontece, esse x, que é o nosso alfa, é a raiz ou zero da função. Tá? Eu tenho aí um probleminha, um exemplo, um ônibus com 40 lugares transporta diariamente grupos de turistas entre duas cidades turísticas do sul do país. Se todos os 40 lugares estiverem ocupados, o preço de cada passagem será R$20. Caso contrário, para cada lugar vago, será acrescida uma taxa de R$1 ao preço da passagem. Logo, o faturamento em cada viagem depende do número de lugares vagos no ônibus.
Sendo x o número de lugares vagos e f de x o faturamento, ou seja, o quanto ele vai receber, nós temos a seguinte situação. Faturamento, como é que eu calculo esse faturamento? Vou pegar o número de pessoas, número de passageiros, e vou multiplicar pelo preço da passagem. Tá? Como é que seria o nosso número de passageiros? Ele diz ali que a capacidade é para 40. Só que ele fala assim, ó, caso contrário, cada lugar vago, ou seja, vamos chamar de lugar vago, ou seja, o número de lugares vagos nós chamamos de x aqui. Se eu tinha 40, cada lugar vago é x. Então 40 menos x, eu estou tirando a quantidade de vagos para descobrir quantas pessoas tem lá dentro. E ele disse que o preço da passagem aumenta R$1. Então eu vou aumentar R$1, mas é sempre em função de quem? Do número de passageiros, ou seja, do número de lugares vagos. Né? Então, para cada lugar vago, eu aumento R$1. Então, 20 mais uma vez um lugar vago, duas vezes lugar vago, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui me dá essa função. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, só para a gente entender como seria o faturamento dessa empresa dentro dessa condição. X igual a 0, ou seja, número de lugares vagos, nenhum. Então, qual o faturamento dele? Seria simplesmente fazer 40 vezes 20, né, que seria a máxima lotação naquele momento. Então, o faturamento dele é R$800. Se ele tiver um número de lugares vagos de 10, então eu teria aqui 40 menos 10, 20, mais 1 vezes 10, chegaria a 900. E assim por diante, eu tenho aqui os faturamentos. Observe que o faturamento começou a aumentar, de repente ele começou a baixar. Por que que acontece isso, né? O que está acontecendo com o nosso busão ali? Porque a gente precisa descobrir qual é a condição onde essa função chega a 0. Ou seja, será que isso aqui zera em algum momento? Será que o meu faturamento fica 0? Será que ele fica negativo? Né? Então essa é a grande pergunta. E como é que a gente faz para descobrir isso? Então, fazendo o f de x igual a 0, naquela situação anterior ali, nós teríamos o seguinte, ó, x igual a 40. Vamos ver o que acontece com x igual a 40. No x igual a 40 é o lugar máximo, né, a quantidade máxima de pessoas dentro do ônibus, então ele poderia falar, o ônibus vai ficar vazio, então tem 40 lugares vagos. Então isso aqui é uma situação que me dá 0. Porém, a gente teria que ficar tentando para descobrir qual seria a outra posição. Então se a gente igualar a nossa função a 0, nós calculamos que com 40 seria o máximo, e aqui ó, nós estamos dando um outro valor, menos 20. Esse menos 20 aqui, até para a gente refletir, ele deveria dar a ideia de que o ônibus estaria com uma lotação, né, ou seja, uma superlotação. Tá? Então, a passagem tenderia a 0, né, se eu tivesse aí uma superlotação. Parece meio estranho, mas é bem interessante essa questão aqui desse gráfico nessa situação, de você dar lugares vagos, né, e eles falam, espera aí, você está dizendo lugar vago e aí ficar com menos 20. Como que eu vou ter menos 20 lugares vagos? Então isso aqui é uma forma criativa de a gente pensar ao contrário. Então ele estaria com uma superlotação. Beleza? Tranquilo? E aí a gente fala, bom, para calcular essas raízes aí nós podemos utilizar algumas formas, alguns métodos. O primeiro é o que a gente já conhece, que é a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva, né, que é um outro nome para ela. E a nossa formulinha do delta, que é B2 menos 4AC, ou bola menos 4 alface couve, não é? E x seria menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Onde? Quem são as raízes? Menos b menos raiz de delta sobre 2a e menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então isso aqui é o nosso Bhaskarazinho aí chique. Se você pegar essas duas raízes aqui e somá-las e multiplicá-las, a gente chega em duas formulinhas também que nos auxiliam a calcular as raízes, quando esse delta aqui, ó, for um valor que a gente chama de uma potência aí, né, como é que se diz? Um quadrado perfeito, tá? Então, se esse delta dá 0, delta dá 1, 4, dá 9, né, 16, se ele é um quadrado perfeito, eu posso utilizar esse método da soma e do produto das raízes. Então, a soma das raízes é menos b sobre a, se você somar esses dois valores, você vê que chega nessa fórmula, e se você multiplicar esses dois valores, você chega aqui em c sobre a. Tá? Eu não coloquei aqui, mas a diferença, ou seja, a subtração entre as duas raízes, também me dá uma formulinha que significaria raiz de delta sobre a. Tá? Então eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem anotar aí, a diferença entre as duas raízes, ou seja, se você pegar esse
menos b mais raiz de delta sobre 2a, e subtrair de menos b menos raiz de delta sobre 2a, a conta algébrica aí vai ficar raiz de delta sobre a. Tá? Então isso é uma outra sacada aí que às vezes os colégios militares também acabam cobrando. Tá? É raro, mas existe essa possibilidade. Depois lá nos exercícios eu coloco um desses para vocês. Fique. O terceiro método, né, para a gente extrair a raiz seria o método da fatoração, e esse método da fatoração a gente tem aí algumas situações. Quando ele é um trinômio quadrado perfeito, né, se a minha equação de segundo grau for um trinômio quadrado perfeito, a gente consegue calcular mais rápido as raízes, né? E quando faltar o b, o c ou os dois juntos, também a gente pode usar o método da fatoração. Então o primeiro método do trinômio quadrado perfeito, eu escrevi para vocês aqui uma função dessa maneira que eu achei bem interessante a sacada dela. Olha só, aqui eu teria alguma coisa junto com o x quadrado, então isso aqui estaria elevado ao quadrado, alguma coisa sozinho, né? Então aqui elevado ao quadrado, e aqui o dobro, né? 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo. Então isso aqui daria a ideia de um trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente descobre esse trinômio quadrado perfeito? Então vamos dar um exemplo, um número, depois eu volto nas letras aqui, fica mais fácil. Como é que eu vou descobrir se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? A gente tira a raiz, né? Primeiro vamos igualar a zero para descobrir aí as raízes. Segundo, tira a raiz quadrada desse primeiro termo. Então qual que é a raiz quadrada de 4x quadrado? 2x. Tira a raiz quadrada desse último termo, então isso aqui dá 3. Multiplica os dois e aí depois dobra o valor e vê se dá isso. Então ó, aqui é 2x, aqui é 3, 2x vezes 3 dá 6x. Dobra, deu 12, eu posso falar que esse cara aqui está ao quadrado. E o sinalzinho que está aqui, a gente copia. Beleza? Então isso aqui eu igualo a zero, e daqui eu descubro então que eu tenho 2x mais 3 igual a zero, descubro que x é menos 3 meios. Então isso aqui é uma maneira de fazer quando a gente tem aí um trinômio quadrado perfeito na função do segundo grau ou na equação do segundo grau, tá? Agora olhando para essa formulinha aqui, que eu não sei se vocês já viram ou não, eu tenho ali um p quadrado junto, né, que no caso o nosso p quadrado aqui, ó, ele é o 4, né? E eu tenho um q quadrado, que no nosso caso aqui é o 3. Então, desculpa, é o 9, né? Tá aqui. Então o que acontece? Se p quadrado é 4, o p seria 2, e o q quadrado é 9, o q seria 3. As raízes aqui sempre vão ser iguais, vão ser duas raízes iguais. Como que eu acho essa raiz? Menos q sobre p. Então vai ser menos o valor de quem está aqui, do pzinho, lógico que aqui está o q ao quadrado, então eu quero só o qzinho, e aqui o valor do meu p, né? Só que, como está ao quadrado, a gente quer só o p aqui. Então, olha lá, o menos 3 meios está encontrado aqui, ó, menos 3 meios. Então, isso aqui é uma outra maneira de achar quando a gente tem a fatoração por trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Chique. Então, ainda falando do método da fatoração, nós podemos ter agora o caso onde o a não é zero, o b, por exemplo, é zero. Então tem essa função aqui. Como é que a gente resolve quando não tem o bzinho, ou seja, quando não tem o bx? A gente isola a variável x. Então eu vou igualar a zero, o f de x, e isolo o x. Feito isso, nós estamos achando aqui a solução. Quem são as nossas raízes? Mais ou menos c sobre a. Tá? Então isolando aqui essa função, nós teríamos essas raízes, que podem ser raízes reais, e poderia ser também raiz complexa, tá? Só que no nosso caso aqui, como a gente está falando em função, e a função está definida de R em R, então aquele menos C sobre A, com certeza ali dentro tem um número positivo, certo? Beleza? Mas a nossa função ficaria dessa forma. E se a gente tiver o Czinho igual a zero, então a gente faria o quê? Para resolver isso, a gente coloca o X em evidência. Colocando o X em evidência, a gente tem aqui o famoso produto nulo, né? Olha lá, ax quadrado mais bx igual a zero. Colocando o x em evidência, a gente fica com ax mais b que multiplica o x. Como isso aqui é um produto nulo, a gente pode dizer que ou o x é zero, ou o ax mais b é zero, e a gente teria aqui então que o x seria menos b sobre o valor do a. Tudo isso que a gente está falando aqui
pode ser simplesmente feito direto na função igualando a zero e pronto, tá? Então essas fórmulas todas que eu estou apresentando é uma maneira de a gente pensar diferente, mas nada que eu preocupe com os conhecimentos que vocês já têm, tá? Com relação à forma fatorada, né? Então a gente tem uma outra maneira de representar a função do segundo grau, que é essa aqui, ó, tá? Se a minha função é ax² mais bx mais c, eu a posso representar dessa maneira: a que multiplica x menos x', x menos x duas linhas, onde esses dois x aqui, o x' e x duas linhas, são as raízes da minha função. Então eu tenho um exemplo aqui, ó, f de x igual a 4x² menos 4x menos 3, e eu já sei quem são as raízes, 3 meios e menos meio. Então como é que eu poderia representar essa função na sua forma fatorada? Quem é o azinho? O azinho é 4, que está junto com o x². Quem são as raízes? Menos 3 meios e mais meio. Por que mais? Menos com menos dá mais. E aí, o que acontece? Nós temos então que essa função que está aqui é exatamente igual a essa função que está aqui, só que uma está escrita na sua forma geral e a outra na forma fatorada. Beleza? Observação aqui é quanto à sua forma canônica, tá? O que é a forma canônica da função do segundo grau? É quando a gente faz uma lei de formação pensando ou conhecendo-se o x do vértice e o y do vértice da função. Tá? Então, o nosso vértice da função. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Quando eu conheço esses dois valores, eu tenho como função. Então, como eu conheço o x do vértice e o y do vértice, a forma canônica aqui, ou seja, a forma de se escrever a função do segundo grau, ficaria dessa maneira, ó, y igual ao meu azinho, x menos o x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. Isso é a forma que a gente chama de forma canônica para se escrever uma função do segundo grau. Então, tudo que a gente falou até agora foi para achar a raiz e para escrever a função. Legal? Tudo bem? Dá uma respirada aí, né? Pensando um pouquinho agora em gráficos da função do segundo grau, tudo que tem a ver com uma parábola, né? A gente consegue, como é que se diz? Parametrizar ela, a gente coloca numa forma de matemática, né? Onde a gente faz um método matemático, faz uma metodologia para ele. Então, isso aqui é uma função, né? O espaço aí, né? Espaço em função do tempo, que seria o S0, V0t mais GT2 sobre 2, onde isso aqui nada mais é do que uma função do segundo grau, né? Olha lá, eu posso escrever isso que está aqui em cima dessa maneira, ó. Ax² mais bx mais 6, onde o meu azinho aqui seria g sobre 2, né? O meu bzinho seria o v0 e assim por diante. E aí, toda vez que a gente tem uma função do segundo grau, o gráfico dele vai ser uma parábola, e aí a gente não vai entrar muito nesse mérito agora de diretriz nem foco, porque tem a equação mesmo da parábola que vocês vão ver depois lá na geometria analítica. Mas, para nós aqui, a descrição da parábola é isso. Então, nós temos parábola na natureza, quando você tem uma mangueira jorrando água, né? O golaço do nosso amigo Dudu, lá no começo da nossa aula. Então, aqui são alguns exemplos de como seria essa função do segundo grau na sua forma gráfica. Então, aí são descrições de parábolas, e aí está bem exemplificado agora. Chique? Então, para que a gente possa pensar no gráfico, né? Como nós sabemos que o gráfico vai descrever uma parábola, então nós temos que pensar agora aí o que cada um desses termos, o A, o B e o C, representa para nós lá na parábola, ou seja, lá no gráfico. Então, o Azinho, que é o cara que está junto com o x², ele vai me dizer se a minha concavidade, né? Se a boquinha é para cima ou boquinha é para baixo. Quando que acontece isso? Quando o meu A é positivo, a concavidade é para cima. Quando o meu A é negativo, concavidade para baixo. Então aqui, ó, A positivo, A negativo. Com relação ao Bzinho, o sinal do B, ele determina se a parábola vai interceptar o eixo vertical numa subida ou numa descida, numa ascendente ou numa descendente. Então, se o meu B for positivo, a parábola vai cortar o eixo Y subindo. Se o meu B for negativo, ele corta o eixo Y descendo. E se o meu B
for igual a zero, a parábola vai interceptar o eixo y no vértice, ou seja, nem subindo e nem descendo. Então vamos tentar entender isso. Ó. O meu b aqui é positivo. Ó. Minha equação é x² mais 2x menos 3, onde o b é positivo. Observe que o gráfico dessa função, ele intercepta aqui ó, o meu eixo y na parte que está subindo, ou seja, na parte aqui ó, ascendente. Isso para o a positivo. Se o meu a for negativo, o meu gráfico da função ela é descrita dessa maneira, ou seja, carinha triste, né? Boquinha para baixo, e mesmo assim ele intercepta o eixo y na parte crescente, ou seja, subindo, na parte que está ascendendo a parábola. Isso para o meu bzinho maior que zero. E o meu bzinho menor que zero? O que acontece agora? Ó, o a positivo, ele corta aqui ó, o meu eixo na descendente, e o meu a negativo, ele também corta o meu eixo na descendente. Então isso aqui é uma descrição interessante para a gente saber de que lado a parábola está, né? Se à direita ou à esquerda, para cima ou para baixo, em relação ao eixo y. E se ele for igual a zero, ele vai cortar exatamente no vértice da parábola. Então ele vai estar dentro, né, do meu eixo y, ele vai conter também o meu bzinho aí, contém o vértice da parábola. Então o x do vértice e o y do vértice estão aqui dentro do meu eixo y. Isso já garante que o meu x do vértice vai ser zero, né? Então tem umas coisas bem bacanas. E aí vai coincidir, inclusive, com o meu czinho, né? Que a gente vai ver agora que o czinho é onde corta o eixo y. Então essas informações são bem interessantes aí para a gente poder analisar o gráfico, tá? Com relação ao coeficiente independente, né? O czinho, então ele tem aí como função o czinho é onde corta o meu eixo y. Então, batendo o zoião lá na função, olhei para o czinho, mais um é onde corta o meu eixo y. Beleza? Olha lá. F de x igual a menos x² mais 3x mais 4. Opa, mais 4 vai cortar aqui no 4. Carinha feliz ou carinha triste? É menos, então carinha triste. Olha lá. Positivo, carinha feliz. Beleza? Dando continuidade aqui, para que a gente possa fazer, né, confeccionar o gráfico da função do segundo grau, então nós precisamos de alguns pontos. Primeiro, precisamos encontrar as raízes. Como é que a gente faz isso? Tornando o f de x igual a zero. Precisamos saber onde o meu gráfico vai cortar o eixo y. Como que a gente acha isso? O valor do czinho. Nós precisamos achar o vértice da parábola, ou seja, o x do vértice e o y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Tá? Então, temos aqui as duas formulinhas do vértice da parábola. Beleza? E aí, em função dessa relação da construção gráfica, ou seja, da montagem do gráfico, toda função do segundo grau vai ter ou o valor máximo ou o valor mínimo. Jamais você terá numa função do segundo grau o valor máximo e mínimo ao mesmo tempo. Tá? Não tem como. E aí como é que eu vou descobrir então essa relação do valor máximo ou do valor mínimo, né? Como é que eu consigo calcular esse máximo e mínimo? Primeiro, nós precisamos saber quem é o x que gera esse valor máximo ou mínimo. Como é que calcula esse x? É o x que pertence ao vértice da parábola, que é o menos b sobre a. Automaticamente, o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a, ele ou será o máximo ou será o mínimo. O cálculo, a fórmula de cálculo é a mesma para as duas. O que vai definir máximo ou mínimo é o azinho. Se o meu azinho é positivo, a concavidade é para cima, então nós vamos ter valor mínimo de imagem. Observe, ó, ele vem lá do infinito, vem até aqui no vértice, onde esse cara é meu y do vértice, e esse y, que é a imagem, ele vai ser o menor valor possível, porque depois daqui, ó, volta a subir. Tá? Então, o meu y do vértice, que é o menos delta sobre 4a, eu posso calculá-lo de qualquer forma, certo? Que só vou saber se ele é máximo ou mínimo em relação a quem? Ao azinho. Azinho positivo, esse y do vértice vai me dar o valor mínimo. Se porventura o meu cálculo, né, da minha concavidade, ou seja, da minha função do segundo grau, tiver um azinho negativo, concavidade voltada para baixo. Dessa maneira, o mesmo y do vértice que nós calculamos aquela hora, menos delta sobre 4a,
agora passa a ter um valor de máximo porque o meu Azinho é negativo. No caso lá da descrição do gol do nosso amigo Dudu, né, valor máximo. Então, toda vez que o meu Azinho for negativo, eu tenho valor máximo. Então, se um problema falar assim, ó, calcule o valor máximo de uma função, saiba que o Azinho tem que ser negativo. Se o Azinho for positivo, você vai responder que não existe. Tá? Então, ele te dá uma função de segundo grau. Coloca o Azinho positivo e pede máximo. Opa, pegadinha, não existe. Dá uma função de segundo grau, coloca o Azinho negativo e pede agora o valor mínimo, pegadinha de novo. Tá? Então, só cuidado com isso. Bom, com relação então à imagem, né, para a gente fazer aqui um fechamento dessa função nossa aí do segundo grau, qual que é o conjunto imagem da função do segundo grau? Vai estar sempre relacionado com quem? Com o mínimo ou com o máximo, e ele vai estar partindo do mínimo para cima ou vindo do infinito até o máximo. Então veja bem, se eu tenho a concavidade voltada para cima, o Azinho é positivo, a minha imagem será um y pertencente a todos os reais de tal forma que o y, ou seja, a minha imagem, o f de x, será sempre maior ou igual ao meu valor mínimo aqui, ó, o y do vértice. No caso contrário, se o Azinho é negativo, a minha imagem então vai vir lá do infinito até o meu y do vértice. Então, o meu conjunto imagem aqui seria y menor ou igual ao y do vértice. Beleza? Voltando lá à questão da tira, né, do couro lá, no nosso exercício, então nós tínhamos feito o seguinte lá, né, eu tinha mostrado que para calcular a área eu tinha chegado nessa função, onde o Azinho, o Bzinho e o Czinho teriam esses valores, né, o menos 2 para o A, Pzinho para o B e Czinho igual a 0. Pensando lá no mar Mediterrâneo, né, onde ele ia pegar a maior área possível, ou seja, a maior região possível para montar aí a cidade dele, né, ou a fazenda dele, ou seja, as terras dele, né? Então, nós tínhamos uma função e eu quero achar o valor máximo. Tem como achar o valor máximo? Tem, porque o meu Azinho é negativo. E aí, se nós substituirmos aqui na fórmula, ou seja, quem é a largura máxima? Quem vai gerar essa largura máxima para nós seria o x do vértice, porque isso aqui é uma função do segundo grau, que vai descrever um gráfico de parábola, que é o menos b sobre 2a. Então, se nós substituirmos aqui quem é o Bzinho, quem é o Azinho, nós teríamos aqui que a maior largura possível é quando eu pegar a tira e dividir por 4, certo? E aí o comprimento será o valor da tira dividido por 2. E com isso eu conseguiria então, aí, sabendo a medida da tira, calcular qual é a medida desse contorno todo aqui da região em função, no caso do Mediterrâneo, que poderia ser também o problema que a gente falou do galinheiro lá, cercar um galinheiro. Beleza? Tudo bem até aqui, moçada? Então eu vou dar um exemplo agora aqui, né, um exercício exemplo, para a gente pensar um pouquinho nessas questões de máximo, mínimo, né, da função em si. Uma bola de beisebol é lançada de um ponto 0 e em seguida ela toca o solo nos pontos A. Eu lancei, ela veio, descreveu uma parábola, tocou no A e veio e tocou no B, conforme representado no sistema aqui ortogonal. X em metros, Y em metros, né? X distância e altura. Durante a sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices C e D. Então, escreveu uma parábola aqui, o vértice C, escreveu uma segunda parábola aqui com o vértice D. Nós temos o valor do vértice D aqui, do x do vértice, que é 35. A equação de cada uma dessas parábolas é y igual a menos x² sobre 75 mais 2x sobre 5. Então isso aqui é a equação de cada uma delas, certo? A equação de uma delas é essa aqui. Se a abscissa de D, ou seja, esse valor aqui, o x do vértice, é 35, a distância do ponto 0, né, do ponto O, ao ponto B, eu quero saber essa medida toda aqui, quanto vale. Então vamos pensar o seguinte. Se aqui é 35, ele está no meio do caminho entre A e B. Então se eu pegar A mais B e dividir por 2, eu acho esse ponto aqui, 35. Beleza? Uma outra coisa é que uma das equações, ou seja, uma dessas duas aqui, tem uma equação aqui e uma equação aqui. Uma das duas equações descreve essa parábola que está aqui, ou essa C, que é o OA, ou o AB.
Então nós vamos pensar o seguinte, vamos igualar a zero para a gente ver se a gente descobre quem é o x do vértice. Então, igualando a zero, nós vamos achar as raízes aqui da função. E a gente achou que uma raiz é zero, opa, está aqui, e a outra raiz é 30, está aqui. Então achei o ponto A. Se isso aqui é 35, então ele é o ponto médio entre A e B. Se aqui é 30, quanto tem que valer o B para aqui ser 35? Né? Então, 35 é o ponto médio. Então, metade de 35, o dobro vai ser 70. Então, esses dois números somados tem que dar 70. Mas já tenho 30 aqui, então tem que ser o B, 40. Logo, a distância está feita aqui, que é 40 metros, a distância de 0 até B. E resolvemos o problema de uma forma bem tranquila. Beleza? Se tiver dúvida aí, dá uma paradinha, assiste aí de novo, mas é bem tranquilinho. Chique! Vamos para mais um exemplo aqui, que diz aí o seguinte, ó. Os ingressos para a pré-estreia mundial de um filme começaram a ser vendidos 20 dias antes da exibição, sendo que, nos 10 primeiros dias desse período, as vendas foram feitas exclusivamente nas bilheterias. Nos 10 últimos dias, as vendas ocorreram simultaneamente nas bilheterias e também pela internet. Considere que T representa o tempo em dias, desde o início das vendas, e que VT é o volume, né, o total de ingressos vendidos em milhões, até o tempo T. No período das vendas simultâneas, ou seja, nas bilheterias e na internet, a função VGT foi dada por esse gráfico, por essa função aqui, ó, menos 0,1t² mais 4t menos 10. O número de ingressos vendidos apenas nos 10 dias que antecederam a exibição do filme foi... Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos essa função, tá? E nós temos aí um t igual a 10. Calculando o v de 10, nós chegamos à conclusão que o v de 10 dá 20. Substituindo no lugar do t o 10 e fazendo as contas, nós teríamos menos 0,1 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10, menos 10. Então, achamos 20. Pegando esse tempo 20, e vamos calcular ele agora, quanto que é o v dele. Calculando o v dele, nós vamos ter aqui o 30. Então, 30 seria o máximo, menos esse 20 me diz quanto é que a gente conseguiu, que são 10 milhões de ingressos, ele pediu no período de vendas simultânea das bilheterias e pela internet. Tá? Então agora, como ele quer o número de ingressos vendidos apenas nos 10 dias que antecederam, então dentro da ideia dos 10 dias que antecederam, nós pegamos aí no período que estava vendendo, ou seja, lá nos primeiros 10 dias, e depois a gente tem nos últimos 10 dias. Eu fiz um cálculo dos primeiros 10, dos últimos 10, e a diferença entre eles me dá aí 10 milhões de ingressos. Clique. Mais um exemplo aqui, só que eu vou pular isso aqui, não dá, vamos fazer isso aqui. A utilização de computadores como ferramentas auxiliares na produção de conhecimento escolar tem sido uma realidade em muitas escolas. O GeoGebra é um software educacional utilizado no ensino da matemática e a ilustração que tem aqui do lado representa o gráfico de duas funções com os seus valores reais definido por uma função g de x do segundo grau e uma função f de x do primeiro grau. Se você olhar no gráfico aqui, ó, g de x é a parábola e aqui é a nossa função do primeiro grau, que é uma reta. Nessas condições, a soma das ordenadas dos pontos de interseção dos gráficos que representam as duas funções acima é. Observe que o gráfico, eles se cortam em dois pontos, aqui e aqui. Eu preciso descobrir quem são esses dois pontos para depois a gente fazer a soma das ordenadas. Cuidado que é a soma da ordenada. Tá? Então, para que a gente saiba quem são esses pontos, nós podemos igualar as duas funções. Função do primeiro grau com a função do segundo grau. Chegamos a essa função aqui. E daqui a gente pode resolver por soma e produto. Ó. O A, o B e o C, a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A, que é menos 3. A pergunta é, quais são os números que multiplicaram dá 3? 1 e o 3. Mas, como é negativo, um deles. Como eu quero a soma positiva, então o negativo vai ser no menor.
menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos 1 mais 3 dá 2. Então as raízes, o x desse ponto e o x desse ponto são menos 1 e o 3, certo? Então, quando a gente substituir menos 1 na função, nós vamos ter uma imagem 4. Quando substituirmos 3 na função, nós vamos ter uma imagem 8. Cuidado, o primeiro termo é abscissa, o segundo é ordenada. Como ele pediu a soma das ordenadas, nós vamos somar o 4 com o 8 e a resposta é o número 12. Tá? Então, deixa eu voltar aqui que foi muito rápido. Aí. Voltamos. Beleza? Tranquilo? Então aí são alguns exemplos de funções, né, do segundo grau com cálculos que a gente pode trabalhar. Mais um exercício aí de teste, ou seja, de exemplo. Um comerciante avaliou que para uma certa mercadoria o número de unidades vendidas diariamente podia ser calculado pela expressão N igual a 100 menos 2x. É o número de unidades vendidas, onde x é o preço de venda por unidade. A gente sabe que cada unidade teve um custo de R$10 e o preço de venda que vai garantir o maior lucro é... Opa, ele falou a palavra maior lucro. Se ele falou a palavra maior lucro, nós vamos ter aí então uma função do segundo grau com o meu azinho negativo. Tá? Então essa informação é importante para nós. Beleza, então como é que a gente vai montar a nossa função? Lucro vai ser sempre receita menos custo. Então o nosso lucro aí, nós vamos pensar. Primeiro, como se calcula a receita? Então lá, número de vendas, unidades vendidas. Como é que eu tenho essa unidade, quantidade? 100 menos 2x. Vezes quem? O preço. Então, a receita é quanto que eu vendi pelo preço de venda, então eu tenho essa função. Custo. Como é que a gente calcula o custo? Então eu sei aqui que o custo dele é de R$10. R$10 vezes quanto? Vezes a quantidade vendida, que é 100 menos 2x, que é o nosso n. Então, isso aqui me dá a função custo. Lucro, um menos o outro, fazendo as continhas aqui, ó, 100x menos 2x quadrado, menos, toma cuidado, entre parênteses, que a gente vai distributivo aqui, nós chegamos a uma função do segundo grau em função lucro. Azinho negativo, show de bola, acertei o exercício. Por quê? Se fosse positivo, não daria para achar o maior lucro. Então, negativo. Beleza. Como é que a gente acha esse maior lucro, então? Nós vamos ter uma parábola, independente de onde ele corta aqui. Quem gera o maior lucro? O meu x do vértice. Ele gera o maior lucro. Ó. Então, qual é a quantidade vendida? Ó? Sabendo que cada unidade teve um custo, o preço de venda que garante o maior lucro é, então, o preço de venda vai ser o nosso x do vértice, que é menos b sobre 2a. Substituindo os valores do b e do a, nós temos aqui que o lucro, né, no caso, a quantidade, né, vendida aí pelo preço, seria de R$30. A cada R$30 eu teria o maior lucro possível para essa função. Belezinha? E aí nós temos aí mais um exercício vinculado à ideia de que Carla é uma aluna do primeiro ano do ensino médio e está estudando função de segundo grau ou função quadrática. Ela chegou em casa, né, com uma dúvida sobre a questão e o professor de matemática colocou lá no quadro. O pai dela prontificou-se a ajudá-la. O enunciado do problema era: entre todos os retângulos de perímetro igual a 12 centímetros, qual dele vai ter a maior área? O pai dela ajudou a resolver o problema e ela encontrou como resposta um quadrilátero de lado em centímetros igual a... Então vamos pensar o seguinte. Nós temos aí a seguinte função. Nós vamos ter um retângulo. Não conheço os lados dele. Vamos chamar de lado A e lado B. Tá? Então como se calcula o perímetro? O perímetro seria 2A mais 2B. Quanto é o perímetro? Segundo o exercício, ele fala que é 12. Entre todos os possíveis valores de A e B, para que eu tenha um retângulo que tenha o perímetro 12, qual seria o de maior área? Olha que legal. Simplificando todo mundo por 2 aqui, nós ficaríamos que A mais B igual a 6. Eu sei que A é o Azinho e B é o Bzinho em relação aos lados, comprimento, largura. A multiplicação dele me dá a área. Então, se nós isolássemos o Azinho aqui, seria 6 menos B, e nós teríamos uma função aqui da área máxima, ou seja, uma área em função de um dos lados. Observe que menos B quadrado, negativo, então a área máxima é positiva.
Desculpa, a área máxima é possível, né? Então, como é possível calcular a área máxima, como que eu vou calcular essa área máxima? Primeiro, vamos descobrir o x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a é 3. Então, existe um quadrilátero que me gera aí uma área máxima, e esse quadrilátero acontece quando o lado dele for 3. Só que veja bem, você fala assim, bom, ele é 3. Então, como é que eu vou descobrir quem é esse quadrilátero? Toda vez que a gente pensar num retângulo, todos os retângulos que tenham o mesmo perímetro, o de maior área vai ser o quadrado. Tá? Então, se nós substituirmos aqui, ó, em vez de calcular o y do vértice, eu posso também calcular aqui e descobrir quem é que me dá a maior área. Quem me dá a maior área é 9, sabendo que é 3, isso aqui me diz que eu tenho, então, um quadrado. Tá? Toda vez que o problema pedir área máxima no retângulo, tenha em mente que a área máxima vai ser gerada por quem? A figura de um quadrado. Belezinha? E aí, moçada, eu vou entrar agora nos exercícios da apostila. Esse que eu fiz para vocês aí foi um adendo, tá? E a gente ainda já dá continuidade aí com o exercício da apostila. Lembre-se, a força esteja com você aí, rumo à SpaceX nota máxima em Math. Belezinha? Já a gente entra com os exercícios aí. Valeu, Jadais. Vem comigo. Então agora a gente vai começar aqui a resolução dos exercícios lá da página 6, tá? O exercício de fixação. Beleza? Então vamos dar início aí. O primeiro exercício está dizendo o seguinte, ó. A função quadrática cujo gráfico passa pelos pontos 0 e menos 1 e menos 4, e 1 e menos 2, tem como lei de formação, ou seja, eu quero saber qual é a função do segundo grau e resolve esse problema nosso, certo? Então, a gente vai agora resolver esse probleminha e passar para a lousa aqui, beleza. Então, como é que a gente resolve esse problema? Primeiro, nós precisamos descobrir uma função do tipo ax² mais bx mais c. Então, nós precisamos descobrir quem é o a, quem é o b, quem é o c dessa função. Legal? Observe que os pontos que ele nos deu aqui foram os pontos, ó, 0 e menos 1, o outro ponto, menos 1, menos 4, e o terceiro ponto, 1 e menos 2. Por que ele me deu 3 pontos? Porque eu precisaria formar 3 equações para resolver essas 3 incógnitas. Tá? Lembrando sempre que os nossos pontos aqui são coordenadas x e y, que é o x e o f de x. Observe que aqui, ó, quando a gente substituir nessa função o x por 0 e o f de x por menos 1, nós teríamos assim, ó, menos 1 seria 0 vezes o valor de a, mais 0 vezes o valor de b, mais c. Lembrando que aqui seria um 0 ao quadrado. Então, daqui, ó, a gente tira e o czinho vale menos 1. Então, esse aqui é o valor onde corta o meu eixo y. Desta forma, o que acontece? Nós já temos aqui a nossa função mais ou menos desenhada. Ó. O meu f de x seria um ax² mais um bx menos 1. Ó. Então, esse seria o nosso valor da função. Então, para que servem esses outros dois valores aqui? Nós vamos agora substituir esses valores. No lugar do meu x eu vou pôr menos 1 e no lugar do f de x eu vou colocar menos 4. Então, olha lá, f de x é igual a menos 1 elevado ao quadrado vezes a mais menos 1 vezes b mais c, só que o c é menos 1. Então, daqui eu vou ter uma equação que refere-se a menos 1 ao quadrado, é o próprio a. Aqui, menos b, e eu vou igualar a 0, ou seja, passar tudo para o outro lado. Eu tenho menos 4 aqui, vai um mais 1 aqui, isso aqui fica menos 3. E aí eu tenho uma equação com duas variáveis. Vamos para o próximo ponto aqui, vamos colocar o menos 2 para o f de x, no lugar do 1, do x a gente põe 1, então 1 ao quadrado vezes a, mais 1 vezes b, menos 1. Fazendo a mesma coisa,
nós teríamos aqui que o A mais B seria igual, esse menos 1 é para cá somando, menos 2 mais 1 dá menos 1, e nós teríamos aqui então uma segunda equação, certo? O que a gente tem que fazer agora? Resolver esse sisteminha de equação aqui com essas duas equações. E aí o que acontece? Nós podemos resolver esse sistema utilizando o método da adição. Olha que legal. Eu tenho aqui A mais B é igual a menos 1. Eu tenho que A menos B é igual a menos 3. Se nós usarmos o método da adição, nós teríamos que 2A ficaria igual a menos 4, onde o A seria menos 4 sobre 2, o A valeria menos 2. Então a nossa função aqui agora, eu já posso até parar se eu quiser e já resolver matando o exercício, porque nós já achamos o A e o A é menos 2, então ficaria menos 2x², alguma coisa com B, né, x, menos 1. Só que veja bem, a única que está começando com menos 2 aqui é o item A, então a gente já mataria o exercício. Mas vamos supor que você fala assim, não, professor, mas de repente teria uma outra ali, né? Tem mais uma que teria com menos 2, por exemplo, tá? Como é que eu acharia o B? Muito simples. Você escolhe uma das duas aqui, ó, A mais B igual a menos 1, por exemplo, substitui no lugar do A o valor que você acabou de calcular, e a gente viria aqui e calcularia o valor do Bzinho. E aí a nossa função, então, aqui seria tomar x menos 1, e aí tá lá, bonitinho. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro exercício aqui. O nosso segundo exercício agora, pra cá, diz o seguinte, ó. Para abastecer seu estoque, um comerciante comprou um lote de camisetas ao custo de R$16 a unidade. Sabe-se que em um mês, no qual vendeu 40 menos X unidades dessas camisetas, a um preço unitário de X reais, seu lucro foi o maior possível, foi máximo. E ó, atenção que o meu Azinho é negativo. Assim sendo, pela venda de tais camisetas nesse mês, o percentual de aumento repassado aos clientes, calculado sobre o preço unitário que o comerciante pagou na compra do lote, foi de... Então vamos pensar aqui como fazer para resolver esse exercício agora. Bom, veja bem então, a ideia nossa aqui para a gente achar lucro, a gente precisa saber a receita e tirar o custo. Qual que seria o custo, né, dessa unidade? Como ele fala ali, ó, é 16, mais a quantidade vendida, 40 menos X. Ó. Então, esse aqui é o meu custo. Qual vai ser a minha receita? Ou seja, quanto eu vou ganhar? A minha receita aqui, veja bem, ele vai ser X, né, o valor unitário ali, só que na quantidade vendida disso. Então, o nosso lucro em função de X ficaria o valor da receita, X que multiplica 40 menos X, menos o nosso custo, que daria isso. Tá? Se a gente colocar aqui em evidência, 40 menos X, que está nos dois, isso ficaria X menos 16. Tá? Então, se a gente fizer agora a distributiva, 40 vezes X menos 640 menos quadrado mais 16x. Então, a nossa função lucro aqui vai ficar, colocando em ordem, menos x² mais 56x menos 640. E essa seria a nossa função lucro. Tá? Como nós vamos querer descobrir aí qual é o aumento percentual, né, repassado para ele, sabendo que o lucro foi máximo, então a gente precisa descobrir aqui qual é o valor do nosso lucro máximo aí nessa situação. Então, vamos calcular aqui o nosso x do vértice, que seria menos b sobre 2a, aqui ficaria menos, o valor do b é 56, e dado que o a aqui é menos 1, então isso aqui vai me dar 28.
Então, esse é o meu valor do X do vértice, ou seja, o maior valor do lucro, né? Não o maior lucro, mas sim o maior valor de venda. Como é que eu vou descobrir, então, qual vai ser o percentual? O percentual que a gente está procurando aqui vai ser qual é a relação de quanto ele está ganhando, ou seja, 28 menos 16, sobre o custo inicial. Então, quanto que ele ganha? Ele está vendendo por 28, mas ele paga 16. Então, 28 menos 16, isso aqui dá 12. Só que a gente quer isso aqui em percentual, então a gente multiplica por 100. Fazendo essa continha, nós simplificarmos aqui, isso dá por 4, dá 3, por 4, isso dá 100. Se nós dividirmos 100 por 4, isso vai dar 25. Então, eu digo para você que o lucro que ele está tendo aqui, né, foi de 75%. Fechado? Então, mais um exercício aqui que a gente resolveu. O nosso próximo terceiro exercício aqui está dizendo assim: dispõe-se de um pedaço de tecido com a forma de um triângulo retângulo de lados valendo 1,5, 2 e 2,5. Pretende-se recortar esse tecido em um pedaço retangular conforme a figura. Para que seja desperdiçada a menor quantidade possível do pedaço original, o perímetro do pano retangular deverá ser em metros a quantia de. Então vamos passar aqui para a nossa lousa virtual para a gente poder começar a resolver esse exercício. Então vamos dar aqui a medida dos lados, como de repente isso aqui valendo 1,5, esse valendo 2 e esse valendo 2,5. Tá? Então a ordem do trator que não altera o viaduto, eu poderia ter colocado o 2 aqui, o 1,5 aqui, mas o 2,5 é o maior lado, então ele é a hipotenusa nossa. Beleza? Observe que então, vamos chamar essa medida aqui de x e vamos chamar essa medida aqui de y. Eu quero descobrir a relação do perímetro desse cara aqui. Ó. Eu quero saber, para que seja desperdiçada a menor quantidade possível do pedaço, o perímetro desse cara. Então eu quero saber quanto vale a soma desses lados. Primeiro, se tudo isso aqui vale 2, esse pedacinho vale x, esse pedacinho aqui vale 2 menos x, e esse pedacinho aqui, ó, isso aqui tudo vale 1,5, esse pedaço aqui vale 1,5 menos y. Se a gente analisar bem, nós temos aqui uma semelhança entre dois triângulos. Ó. Nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tem ângulos aqui, ó, correspondentes e ângulos correspondentes aqui. O nosso triângulo que mede x e mede y. Então nós teríamos dois triângulos aqui. Vamos chamar aqui triângulo A, B, C, D e E. Eu posso dizer aqui que o meu triângulo ABC ele seria semelhante ao meu triângulo, vamos chamar de CDE. Então, meu triângulo CDE. Dessa forma, eu posso dizer o seguinte, ó, que a altura, deixa eu ver aqui bonitinho, que a altura do ABE, ou seja, 1,5 menos y, está para a altura y, assim como essa base aqui, ó, vou chamar de x, está para 2 menos x. Tudo bem? Então, base está para base, altura está para altura. Nós queremos aqui descobrir quanto vale o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós queremos descobrir quanto vale isso. Certo? Se a gente multiplicar isso aqui em cruz, o que nós vamos ter aqui? Que x vezes y é igual a 1,5 menos y, e multiplica aqui 2 menos x. Então, xy será, abrindo distributivas aqui, nós teremos 3 menos 1,5x menos 2y mais xy. Legal? Bom, esse xy positivo com esse xy negativo a gente pode cancelar.
E aí nós ficamos com uma relação que diz o seguinte, ó. Se a gente trouxer para cá 2y, trouxer para cá 1,5x e deixar o 3 de lado, nós teríamos essa função aqui. Beleza? Tá? E a gente quer descobrir o perímetro. Por outro lado, nós sabemos que para calcular a área desse retângulo aqui, a gente estaria multiplicando x vezes y, certo? Aí você fala, bom, senhor, mas então você tem duas coisas aqui, né? Você tem uma função 1 e aqui você tem uma função 2. O que acontece se na função 1 a gente isolar, por exemplo, o y? Eu ficaria com 2y igual a 3 menos 1,5x, e daqui eu diria que o y, então, vale 3 menos 1,5x sobre 2, ó. Certo? Opa, ficou uma figura meio estranha. Então, eu tenho aqui e aqui. Clique. Bom, o que é a área? Então, a nossa área aqui seria x vezes, vamos abrir um parênteses e vamos multiplicar isso aqui, ó. Beleza? Dá uma puxadinha aqui para cima. Pronto. E agora a gente vai abrir uma distributiva aqui e vamos escrever então que a nossa área em função de x seria 3x menos 1,5x quadrado, tudo isso dividido por 2. Vou dividir por 2 dessa maneira. E aí agora observe bem o seguinte. Quando que eu tenho a maior área dessa figura? Quando esse x meu aqui, ó, for o x do vértice. Então daqui nós podemos escrever assim, ó, para tirar essa fração não, esse número decimal aqui, isso aqui é a mesma coisa, 3 meios de x menos. Lembre-se que 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. 3 sobre 2, quando a gente pega 3 sobre 2 e divide por 2, é a mesma coisa que 3 quartos. Então eu vou escrever aqui, ó, 3 quartos de x quadrado, e esse cara aqui é o valor da área. Tá? O que é interessante para nós agora? Vamos descobrir quem é o x do vértice, porque esse x que está aqui, ele é o maior possível. Então ele é o nosso x do vértice. Como que a gente calcula esse x do vértice? Menos o valor de b sobre 2a. Então vai ficar menos. Quem é o valor de b? O valor de b, 3 quartos. Quem é o valor de a? Então, nosso valor de a aqui é 2 vezes... Opa, inverti aqui. O valor de b é 3 meios. Então, ó, quem é o nosso valor de b aqui? Por favor, aqui. O valor de b, 3 meios. 2 vezes o valor de a. Quem é o valor de a? Menos 3 quartos. Olha que interessante. Então, nós temos aqui que o nosso x do vértice seria menos, em cima nós temos 3 meios, embaixo nós vamos ter 3 meios. E aí o que vai acontecer? Menos com menos aqui, isso aqui diz que o nosso x do vértice vale 1. Beleza, x do vértice vale 1, então agora nós vamos achar quem é o y. Nosso y aqui, ó, vai ser menos delta sobre 4a. Uma outra maneira de calcular, ao invés de fazer por aqui, a gente pode vir aqui e calcular quem é o a de 1. Olha lá, quem é o a de 1? 3 meios vezes 1, menos 3 quartos vezes 1. Às vezes fazer por aqui é mais rápido que calcular delta e tal. Tá? Então como é que vai ficar isso aqui? 3 meios menos 3 quartos. Tirando MMC, 4. 4 por 2 dá 2. Isso aqui dá 6 menos 3. Então, isso dá 3 quartos. Achamos o A, ou seja, o nosso Y do vértice, e achamos aí o X do vértice. Vamos para a resposta. O que ele está querendo que a gente faça agora aqui, ó, é o seguinte. Ele quer que a gente calcule o perímetro. Então, como é que a gente calcula
o perímetro. Perímetro seria 2x mais 2y, certo? Então o perímetro vai ser 2 vezes o x. Quem é o nosso x? É 1. Mais 2 vezes o y. Quem é o nosso y? 3/4. Lembrando que os valores estão aqui, ó. Esse é meu x vértice, esse é meu y do vértice. Então, daqui agora a gente vai ter que 2 mais, podemos simplificar isso aqui, 3 meios. Então, o valor que a gente tem aqui é 3 meios é 1,5. Né? Então, ficaria 2 mais 1,5. Esse é o resultado, ou a resposta que relaciona aí esses dois caras. Chique, moçada. Beleza, vamos para o próximo. Bom, o nosso próximo exercício 4 aqui fala assim, ó. Temos uma função real representada pelo gráfico abaixo. E nós temos os pontos aí do gráfico. E temos aí qual é a função. Então vamos olhar algumas coisas que são interessantes. Ó. Primeiro, tá? Antes da gente começar a fazer o gráfico, vamos passar para cá. Aqui é o seguinte, ó. Quem é esse 1 aqui? É onde corta o meu eixo, Y. Então esse cara aqui é o meu Czinho. Então, ó, essa resposta não interessa, essa resposta não interessa, por quê? Porque é menos 1 Czinho, e aqui é mais 1. Segunda informação, eu tenho as raízes aqui, certo? E terceira informação, ele está cortando aqui, ó, o meu Azinho, ele é positivo, certo? Então, esses três valores me interessam. E o meu Bzinho aqui, ó, ele é positivo ou negativo? Vocês lembram lá daquele enunciado nosso lá da nossa aulinha? Né? Isso é importante também para a gente definir algumas coisas, tá? Então lembra, ó, se o meu Bzinho ele é positivo, ele me corta o eixo Y subindo. O meu Bzinho negativo, ele vai cortar o meu eixo Y descendo. Então isso aqui são algumas informações que a gente consegue matar exercício aí de forma, às vezes, mais rápida. Então vamos lá. Primeiro, ele está cortando na descida. Então meu B é negativo. Então, onde tem B positivo, já não interessa. Observe que nós definimos só por leitura do gráfico o ponto C e definimos o ponto B pela leitura do gráfico. Ó. Então, qualquer um desses dois aqui é válido para nós. Chique? Então, agora o que está faltando é descobrir o nosso Azinho. Então, agora olhando aqui, nós temos esse vértice, né? E também temos esses dois pontos aqui, que são as raízes. Ó. Quem são as raízes? O número 1 e o número meio. Tá? Também temos o vértice, que é 3/4 e menos 1/8. Então, por aqui tem duas formas de a gente achar essa função. Primeiro, a gente poderia fazer pela forma fatorada. O que é a forma fatorada? F de x é igual a A, que multiplica x menos uma raiz, e multiplica x menos a outra raiz. Então, a gente pode ir distributivo aqui, ver o que vai dar. Ou a gente pode escrever pela fórmula canônica, né? Seria um A que multiplica, né? Nós temos aqui x menos um x do vértice ao quadrado, menos um y, não, que é mais um y do vértice aqui, tá bom? Então a gente poderia, desses dois métodos, eu acho mais rápido até ir por aqui, porque veja bem, ó, f de x é igual a um A que multiplica x quadrado menos meio x menos x mais meio. Observe que a minha função ficaria assim, ó, A que multiplica x quadrado e dá menos 3 meios de x e aqui dá meio. Eu estou em dúvida entre o x quadrado e o 2x. Observe que se o meu A for 1, isso aqui não bate. Então, quanto tem que valer o meu Azinho aqui? Ó? Se o meu Azinho, eu disser que ele vale 2, como é que ficaria a minha função se eu colocar um 2 aqui que multiplica x quadrado menos 3 meios menos 3 meios de x
mais meio. Legal? O f de x ficaria 2x² menos 3x mais 1. Multipliquei tudo por 2, né? E achei a resposta. Então, o nosso valor assim, procurado, a resposta do nosso exercício é o item D. E a gente terminou mais um. Beleza? E agora aí partindo para o nosso quinto exercício, nós temos aí, considere a equação do segundo grau em x, dada pela função 2x² mais bx mais c, igual a zero. Se as raízes dessa equação são 2 e menos 3, quanto dá um b menos o c? Vamos partir aqui para o nosso exercício, jogar na lousa aqui, e aí vamos pensar o seguinte. Essa função f de x igual a 2x² mais bx mais c, tá? Essa função virou uma equação. Se ela virou uma equação, então eu peguei o meu f de x, diz que ele vale zero. Legal? Logo, 2x² mais bx mais c é igual a zero. Legal. Uma outra forma de escrever essa mesma equação aqui seria a sua forma fatorada, onde a forma fatorada aqui, vamos colocar em outra cor, a forma fatorada aqui, ó, seria f de x igual a que multiplica x menos x1, x menos x2. Por que me interessa escrever a minha função dessa maneira? Porque o a eu sei quem é. Olha só, o a na minha função aqui, nós queremos calcular o b e o c, certo? Mas o a eu sei que é 2. Então, o a aqui é 2. X menos, quem são as raízes? Uma raiz é 2 e a outra raiz é o menos 3. Então, aqui fica menos com menos, mais. Podemos, então, escrever que a nossa função aqui ficaria 2 vezes, multiplicando isso aqui, x², soma, é mais x, vezes o produto, é 6. Ó. Aqui nós temos produto de Stevin, né? Menos 2 mais 3, isso aqui dá 1, ó, porque é menos 2x mais 3x, dá 1. E multiplique-se os dois, menos 6. Logo, a nossa função ficaria assim, ó, 2x² mais 2x menos 12. E aí, olha que legal. Quem é o nosso b? Nosso b é 2. Quem é o nosso c? Nosso c é menos 12. Então, respondendo a pergunta do problema, como ele deseja quanto é b menos c, o nosso b é 2, menos o nosso c é menos 12. Então, 2 mais 12, chegamos à conclusão que b menos c vale 14. Muito bom. Belezinha? Bom, queridos, como eu tinha dito lá no começo da nossa aula, uma questão bônus aqui, né? Que é relacionada a uma situação que eu falei da diferença entre as raízes, tá? Então, a diferença entre as raízes é a raiz de delta sobre A. Então, essa fórmula aqui não é muito utilizada, mas é legal a gente entender como que seria cobrado isso. Então, eu tenho aqui, ó, a diferença entre as raízes da equação 3x², eu escrevi assim porque o meu editor não está funcionando aqui, mas é 3x² menos 2x mais 6 igual a 0 é igual a 6. Determine o valor de C. Então, a diferença, ou seja, se eu pegar x1 e subtrair do x2, o resultado é 6. Tá? Nós sabemos que a diferença é raiz de delta sobre A. Então, 6, aqui é a raiz de delta, e o A da nossa função ali é 3. Então, nós descobrimos que a raiz de delta vai ser igual a 6 vezes 3, que é 18. Certo? Bom, se nós elevarmos ao quadrado ambos os lados aqui, para a gente sumir com a raiz, né, eu elevo ao quadrado desse lado, elevo ao quadrado desse lado, vou chegar aqui, delta é igual a 18 ao quadrado, onde o delta é igual a 324. Beleza. Mas eu quero achar o Czinho. Então, o que a gente faz aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Fazer um traço aqui. E vamos escrever quem é o delta. Delta é B2 menos 4AC. Então, quem é o nosso delta? O B² é o 12, né? Menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, e o C é o C mesmo. Então, quem é o nosso delta?
144 menos 12C. Como o delta está valendo 324 e nós sabemos que o delta é igual a isso, então nós podemos dizer que isso é igual a isso. Ó. Logo, 144, vamos trocar de posição o 324 com o 12C para ele ficar positivo. Aqui nós teremos menos 180 dividido por 12. Daqui nós descobrimos que o C vale menos 15 e está aí resolvido um exercício com a relação da diferença entre as raízes. Certo, galera? Então é isso aí. Beleza? Quero novamente aí agradecer a vocês, né, por nós estarmos juntos aí nesse período, né? Agradeço mesmo a parceria de vocês, espero que vocês estejam estudando bastante. Junto com essa aula eu estou enviando uma lista com alguns exercícios um pouco mais elaborados para vocês trabalharem, certo? E a gente vai estar junto em breve aí. Valeu, moçada! Até a próxima sexta, fica com Deus e que a força esteja com você. Vem comigo no Tchurururu, loucura, loucura! Valeu, galera! Tchauzão!